Você já se perguntou como povos antigos, sem acesso à tecnologia moderna, conseguiram erguer construções tão colossais que até hoje desafiam as leis da engenharia? Como explicar muros perfeitamente encaixados, templos construídos com pedras de centenas de toneladas e estruturas alinhadas com precisão milimétrica às constelações dos céus? O que há por trás dessas maravilhas mencionadas na Bíblia? Seriam apenas símbolos espirituais? Ou há algo mais profundo e impressionante por trás dessas edificações? Hoje no canal Divinos Recados, vamos mergulhar em uma jornada fascinante pelas construções bíblicas mais extraordinárias de todos os tempos. Obras tão grandiosas que deixam até os cientistas modernos sem palavras. E mais, vamos revelar como essas construções não apenas impactaram a história, mas também apontam para verdades espirituais escondidas que muitos ainda ignoram. E eu já te aviso, as revelações deste vídeo podem mudar a forma como você compreende a Bíblia, para sempre. Comecemos por uma das maiores maravilhas da história bíblica, o Templo de Salomão. A Bíblia nos conta em 1 Reis, capítulo 6, que a construção do templo começou no ano 4 do reinado de Salomão, aproximadamente no ano 966 a.C. Mas o mais impressionante não é apenas a riqueza dos detalhes ou a grandeza do ouro usado, embora isso por si só já seja espantoso. O mais impressionante é a engenharia envolvida. Salomão usou pedras preparadas nas pedreiras, cortadas e moldadas para que não fosse necessário utilizar martelo ou qualquer ferramenta durante a construção no local. Isso está registrado em 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. E edificava-se a casa com pedras preparadas como já estavam cortadas, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Como isso é possível? Como cortar e preparar milhares de pedras com precisão milimétrica, transportá-las por quilômetros e encaixá-las sem fazer ruído algum na construção? Para os engenheiros atuais, isso é quase inimaginável sem o uso de máquinas pesadas, guindastes, ferramentas elétricas e cálculos digitais. Muitos estudiosos modernos acreditam que, mesmo com todo o conhecimento arquitetônico atual, seria extremamente difícil replicar o Templo de Salomão com o mesmo grau de precisão, ainda mais sem qualquer ruído de martelo ou ferramentas no local. O que isso nos diz? Que estamos diante de uma construção que desafia não só a lógica humana, mas também levanta uma pergunta poderosa. Até onde Deus pode inspirar um homem a realizar algo grandioso quando há obediência e propósito divino? Outro exemplo que nos deixa sem fôlego é a construção da Arca de Noé. Talvez você imagine a arca como algo simbólico, uma ilustração para ensinar lições espirituais. Mas Gênesis capítulo 6, versículo 15, nos oferece medidas exatas. E desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 côvados e a sua altura de 30 côvados. Convertendo isso para nossas medidas, a arca teria cerca de 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Estamos falando de uma embarcação do tamanho de um navio cargueiro moderno, construída por uma única família, sem ferramentas motorizadas, sem experiência naval e sob zombarias constantes. Hoje, engenheiros navais que estudaram essas dimensões reconhecem que o formato descrito é incrivelmente estável para enfrentar tempestades oceânicas. A Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e outros centros de pesquisa já realizaram estudos e simulações hidrodinâmicas com o modelo da arca e chegaram à conclusão de que seu design é extremamente funcional para resistir a marés intensas. Seria isso apenas coincidência?
Como explicar que um homem do mundo antigo, vivendo em uma era sem estudos formais em engenharia ou arquitetura, tenha conseguido idealizar uma construção tão avançada? Ou será que, como nos diz Gênesis capítulo 6, versículo 22, assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez? A precisão da arca nos mostra que a obediência a Deus pode gerar resultados sobrenaturais, inclusive no campo físico, na engenharia, na construção. E se até aqui você já está impressionado, espere até conhecermos o Muro de Jericó. Josué, capítulo 6, relata a impressionante queda das muralhas da cidade de Jericó. A narrativa é simples e poderosa. Deus ordena que o povo rode a cidade durante 7 dias, e no 7º dia, ao som das trombetas, as muralhas caem. Muitos, por séculos, consideraram essa história apenas alegórica. Porém, escavações arqueológicas realizadas no século passado encontraram evidências surpreendentes. Camadas de muros desabados para fora da cidade, não para dentro, como seria comum em uma invasão. E sinais de que a cidade foi subitamente destruída por incêndio, exatamente como o livro de Josué descreve no capítulo 6, versículo 24. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram com fogo. Como explicar que um simples toque de trombetas e a obediência do povo poderiam derrubar muralhas imensas, com base tão larga que caberiam até carroças sobre elas? Para muitos cientistas, isso ainda é um mistério. Para o povo de Deus, é um sinal de que há poder quando se obedece à voz divina, até mesmo sobre as leis naturais da física. Você já pensou sobre isso? Já se perguntou por que Deus permite que essas construções sejam tão impressionantes, tão desafiadoras aos olhos da ciência moderna? Estariam elas escondendo mensagens maiores do que imaginamos? Talvez o Senhor tenha permitido que tais obras fossem registradas na Bíblia com tantos detalhes, não apenas para contar histórias, mas para nos revelar princípios espirituais eternos, que não há limites para o que Deus pode realizar quando encontra corações dispostos, ouvidos atentos e mãos obedientes. E ainda temos muito o que explorar. A cidade de Jerusalém, o templo reconstruído na época de Herodes, os túneis sob o monte do templo e mais além. Há pistas de construções que ainda podem ser descobertas e que podem confirmar cada palavra profética registrada nas Escrituras. Não saia daí. O que vem a seguir no canal Divinos Recados é simplesmente de arrepiar. Agora me diga nos comentários, qual dessas construções mais te impressionou até aqui? Você acredita que Deus ainda deseja nos revelar segredos por trás dessas obras? Quero ler sua opinião. Se as construções bíblicas que exploramos até agora já impressionam pela sua magnitude e precisão, prepare-se, porque o que vamos revelar agora vai além do conhecimento humano e toca no profético, no eterno, no invisível que se manifesta através do visível. Vamos falar sobre Jerusalém, uma cidade tão sagrada, tão estratégica e tão carregada de simbolismos que ela se torna o epicentro não só da fé, mas também da história, da arqueologia e, sobretudo, do destino da humanidade. A cidade de Jerusalém aparece pela primeira vez na Bíblia de forma implícita, em Gênesis capítulo 14, versículo 18, quando Melquisedeque, rei de Salém, abençoa Abraão. Muitos estudiosos apontam que Salém seria uma referência direta à Jerusalém primitiva, mas é no tempo do rei Davi que ela ganha sua centralidade definitiva. Em 2 Samuel, capítulo 5, versículos 6 a 10, vemos Davi conquistar a cidade dos Jebuseus e estabelecer ali a capital de Israel. Agora pense, por que Deus escolheu justamente Jerusalém? Por que não Hebron, onde Abraão habitou? Ou Siquém, onde Jacó construiu um altar? Jerusalém está situada entre colinas, sem rios navegáveis ou vantagens econômicas.
e ainda assim ali seria erguido o templo, o lugar da habitação da glória de Deus. Salomão, filho de Davi, ergueu o templo com dimensões precisas, alinhadas ao Monte Moriá, onde, segundo Gênesis capítulo 22, versículo 2, Abraão havia oferecido Isaque como sacrifício. Veja que nada na Bíblia é por acaso. O lugar do sacrifício torna-se o lugar da presença. O monte do desafio torna-se o monte da glória. Agora, pense comigo. Os túneis subterrâneos sob o monte do templo, descobertos por arqueólogos modernos, revelam uma complexidade arquitetônica que nem mesmo os romanos compreenderam completamente quando destruíram o templo em 70 depois de Cristo. Alguns desses túneis, como o chamado Túnel de Ezequias, foram escavados com tamanha precisão que impressionam engenheiros contemporâneos. Esse túnel, mencionado em 2 Reis capítulo 20, versículo 20, foi escavado para conduzir água até Jerusalém durante o cerco dos assírios. São cerca de 533 metros de extensão, escavados a partir de 2 pontos diferentes, que se encontraram com um erro de alinhamento de apenas alguns centímetros. Isso mesmo, escavadores trabalhando de lados opostos, sem tecnologia moderna, sem radar, sem bússolas digitais, e conseguiram se encontrar praticamente no ponto exato. A pergunta que paira no ar é: como isso é possível? Coincidência? Habilidade humana? Ou evidência de que a mão de Deus orientava cada detalhe? Mas ainda há mais. Vamos agora a uma construção que não aparece com clareza em nossas traduções modernas da Bíblia, mas que tem ganhado destaque entre estudiosos: a Torre de Babel. Em Gênesis capítulo 11, versículos 3 e 4, lemos: E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. A torre foi construída num lugar chamado Sinear, uma região que corresponde à Mesopotâmia, atual sul do Iraque. Durante escavações arqueológicas na região, muitos estudiosos identificaram a possível base do zigurate de Etemenanque, em Babilônia, uma estrutura colossal que, segundo registros antigos, tinha 7 níveis e uma altura que ultrapassava os 90 metros. Para a época, isso era um absurdo arquitetônico. A construção da torre, no entanto, foi interrompida por Deus, como relatado no versículo 8. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. O motivo? A arrogância humana, a tentativa de alcançar os céus sem Deus. Uma engenharia usada, não como instrumento de adoração, mas como símbolo de exaltação do ego. Aqui temos uma lição poderosa. O problema não é a grandiosidade das construções. Deus não se opõe à excelência, nem à arquitetura sofisticada, mas sim ao orgulho humano que tenta substituir o Criador pela criação. Essa construção é um lembrete eterno de que toda obra sem alicerce espiritual, por mais imponente que seja, está destinada à ruína. Agora, voltamos ao Novo Testamento. Em João capítulo 2, versículos 19 a 21, Jesus faz uma declaração enigmática: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus ficaram perplexos, pois o templo havia levado 46 anos para ser construído. Mas o versículo 21 esclarece: Ele, porém, falava do templo do seu corpo. Essa revelação muda tudo. Perceba, todas as construções bíblicas, da arca ao templo, da torre à cidade santa, apontavam para algo maior, algo eterno. Jesus é o verdadeiro templo. Ele é a arca da aliança viva. É o lugar onde Deus habita, onde o sacrifício é aceito, onde a glória se manifesta. O templo físico foi destruído, mas o espiritual jamais será. E no final dos tempos, como nos mostra o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 22, quando João tem a visão da Nova Jerusalém, ele diz:
E nela não vi templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. As construções físicas se tornam sombras da realidade eterna. Agora pense, e se as maravilhas da engenharia bíblica forem, na verdade, reflexos terrenos de uma realidade celestial? E se cada detalhe, cada medida, cada encaixe miraculoso forem como setas apontando para um Criador de ordem, precisão e majestade? Essas construções não apenas desafiam os cientistas, elas desafiam a nossa fé. Elas nos convidam a crer num Deus que se manifesta não só nas palavras, mas também nas pedras, nas madeiras, nos planos arquitetônicos e nas promessas cumpridas com exatidão milimétrica. Você sente que sua fé está sendo edificada com base sólida? Você tem construído sua vida sobre a rocha que é Cristo ou sobre estruturas passageiras que cedo ou tarde cairão? No canal Divinos Recados, nós cremos que tudo o que Deus revelou nas Escrituras tem um propósito eterno. Nada é aleatório. Nada é pequeno demais. Em cada medida, cada estrutura, cada sombra aponta para a verdade. Se este vídeo falou ao seu coração, se você foi impactado por essas revelações, então inscreva-se agora no canal, ative as notificações e não pare por aqui. Na tela final, há outro vídeo especial te esperando. Nele, você vai descobrir revelações profundas e surpreendentes sobre Jesus de Nazaré, o homem, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Não perca essa oportunidade de fortalecer ainda mais sua fé. Até lá. E que Deus edifique em você um templo vivo, santo e eterno.